Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E neste terceiro programa do mês de dezembro, especial de Natal, teremos uma entrevista mais que especial. Meu convidado retorna ao nosso programa para nos ensinar como é possível nos preparar para ter um ano novo brilhante. Ele é escritor e palestrante, recebo com muito carinho Eduardo Chiniachik. Seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui com você que nos vê agora, e uma honra, um prazer imenso. Aqui nessa casa, digo com sinceridade, não sou eu apenas a ter o prazer de recebê-lo. Você é uma pessoa muito querida, viu? Grato. Então, que bom. Eduardo, vamos falar de ano novo, não é? De ano novo, como muitas vezes se diz no jargão, vida nova, novo início, não é? É sempre uma chance de recomeçar. Chance de recomeçar a gente tem todo dia, mas o ano novo nos provoca ainda mais essa lembrança. E muitas vezes nós traçamos metas, objetivos no início do ano. Quando vai chegando o finalzinho, lá pelo mês de dezembro, nós percebemos que não foi possível concretizar essas metas, esses sonhos. Como não se frustrar diante dessa realidade? A primeira coisa, Márcio, que eu diria assim, eu acho que esse é o momento de nós agradecermos. Ontem eu estava em Canela, na Matriz, e eu estava exatamente assim, após as orações, por um momento é ter uma conversa com Deus e agradecer. Agradecer a todas as oportunidades que Ele colocou no meu caminho para que as coisas acontecessem. E me dar conta também de que teve coisas que eu fiz e que não permitiu que essas coisas entrassem na minha vida. Então, eu costumo sempre dizer que tem duas perguntas mágicas, isso é, o que foi que eu fiz e o que foi que eu deixei de fazer? Muitas vezes eu não me dou conta de que uma atitude minha, ela é capaz de inviabilizar, de tornar impossível que alguma coisa entre na minha vida. E às vezes também tem o que eu deixo de fazer, que vai se tornar, vai impossibilitar que isso aconteça na minha vida. Então é esse momento em que eu paro, agradeço a Deus e diante dele reconhece a responsabilidade que você tem sobre aquilo que vai acontecer ou aquilo que não aconteceu, que não entrou na sua vida. Como você disse, ano novo, vida nova. E antes desse ano, nós passamos por um momento de ressurreição, por um momento em que eu costumo dizer, é morte e vida. Por um momento é ter a sabedoria de morrer para aquilo que você foi nesse ano de 2015 e nascer nessa ressurreição, esse momento em que você tem a possibilidade de, em uma noite, dizer, morri para aquilo que eu fui, morri para as dores, ressentimentos, mágoas e estou nascendo nesse momento para um compromisso com algo maior, um propósito maior para aquilo que o meu coração está pedindo e para as pessoas que estão do meu lado. É isso que eu sinto que é esse momento que nós estamos vivendo. E com certeza esse passa a ser o primeiro passo para a gente começar realmente vida nova. Você comentando, né, a gente vai vendo, é uma passagem e que combina muito com o que o Papa Francisco fez durante esse ano, não é? Que é um sinal maravilhoso de retomada e de recomeço. Até para algumas pessoas que ficavam muito questionadas, mas como uma porta santa, não é? Porque uma porta santa, ela delimita uma passagem, não é? O que era velho ficou. Algo novo está acontecendo. Eu estou entrando numa nova esfera da minha vida. Estou entrando numa nova dimensão. Eu estou inaugurando um novo tempo. E eu estou dando esse passo para dentro dessa nova vida. Isso é uma coisa magnífica. Retempera as energias, né? Dá ânimo novo, né? E trazendo esse ânimo novo que o Papa Francisco trouxe, que é, ao mesmo tempo, faça da tua vida uma vida simples. Isso é, por um momento, quando a gente, talvez a grande reflexão que o Papa Francisco fez esse ano ao escrever a carta, quando a gente fala assim, cuide da casa. E aí, por um momento, a gente tem que lembrar que a primeira casa somos nós mesmos.
Isso é, o invólucro, a casa dessa vida, a casa desse sentimento, a casa do divino dentro de você, Uhum. para que a gente possa ter a coerência de cuidar da casa fora. Uhum. É preciso que a gente tenha essa coerência de como é que a gente está cuidando dessa casa. Uhum. E relembrar que tudo é muito simples, porém simples não é sinônimo de fácil. Tudo que é simples na nossa vida, ela vai exigir da gente o que a gente tem de melhor. É simples eu dizer não, é simples eu dar um limite, mas vai exigir de mim a minha coerência e até mesmo muito amor próprio. E aí é nesse momento que quando você fala, talvez seja o momento perfeito para a gente se desapegar. Uhum. Se desapegar de velhas ideias, Uhum. para que a gente possa abrir o coração e a vida para novas ideias. Se desapegar do que, às vezes a gente diz assim, o certo. Eu estava brincando que, às vezes na palestra eu brinco, né, eu falo assim, o que normalmente a gente faz quando encontra alguém pela manhã? Bom dia, à tarde, boa tarde, e à noite, boa noite. E aí eu falo assim, mas onde é que está escrito que a gente só pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite? O que é melhor do que bom? Aí as pessoas falam assim, ótimo, excelente, maravilhoso, fantástico. Eu falo assim, mas o que impede que eu diga um ótimo dia, um excelente dia, um fantástico dia? E aí eu peço para as pessoas dizerem, né, um maravilhoso dia. E aí, quando termina, eu digo assim, você tem duas sensações. Uma de engraçado e a outra de que você fez uma coisa errada. Porque o certo seria fazer o quê? Bom Bom dia, dia. boa tarde, boa noite. E aí é esse momento que a gente precisa rever que às vezes o bom é o inimigo do ótimo, é Uhum. inimigo do maravilhoso e do fantástico na nossa vida. Mas não está lá fora. O novo nasce de nós assumirmos um compromisso com o novo. Uhum. Por isso que muitas vezes a sensação de que o certo é o velho, né? É aquilo que a gente vem fazendo. E eu costumo dizer, quando a gente pensar nesse planejamento de 2006, lembre-se que tem uma alternativa. Existe o certo e o gostoso, o Uhum. divertido, o prazeroso. Uhum. Isso é, não é porque eu escolhi me dar bem profissionalmente que eu vou perder a referência de ser feliz com a minha família, É. de perder os meus E amigos. aqui o divertido, o gostoso, não é uma contraposição ao certo, Hum, né? hum. Mas é uma superação até, né? É um algo a mais, né? É exatamente isso, quer dizer, É um eu, extrapolar as delimitações por aquilo que foi estabelecido como certo, é ir além. eu posso continuar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. Agora lembre-se que tem É alternativas verdade. maravilhosas, fantásticas, sensacionais, para que a vida ganhe mais intensidade. Então, é esse momento em que parece que nós estamos diante do nosso primeiro passo. Uhum. Um momento em que a gente se desapega, agradece e assume o compromisso em abrir as portas para o novo. Muito bom, não é? Muito bom. Já fica aí uma pista maravilhosa para a gente ir construindo esse ano que se inicia. Mas eu tenho certeza que muitos perguntam assim, o que eu posso fazer, ô Eduardo, com esses desejos que eu tinha e que, infelizmente, eles não foram atendidos. Eram bons desejos, né? Eram desejos gostosos, divertidos, inclusive, você falando. Eu projetei, mas não aconteceu. E ficou essa coisa aqui dentro de mim, porque o desejo não morreu. O que eu faço com ele? Ah, tem uma pergunta que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas esse era o objetivo, esse objetivo era o que eu sempre sonhei, era o que eu queria. E aí a pergunta que eu faço é, quem você precisa ser para que esse objetivo, essa realidade entre na sua vida? Tem pessoas que falam assim, 2015 o meu objetivo é felicidade, era uma vida de realizações. Legal, quem você precisa ser? Porque às vezes a pessoa não se dá conta de que quem ela foi nesse ano de 2015 foi
tudo aquilo que impossibilitava essa realidade entrar na vida dela. Ela colocou toda a atenção na infelicidade, ela colocou a atenção em tudo aquilo que ela não queria e se esqueceu de assumir a identidade, a postura, a atitude de quem se compromete em ser feliz hoje, em quem se compromete com a realização hoje. E aí, é esse momento que eu digo assim, essa palavrinha percepção. Quando eu falo identidade, não é que eu diga assim, essa é a minha identidade. Não, é que tem uma essência. Todos nós temos uma essência que vai alimentar quem eu sou. Porque esse ser, nesse momento, não é o máximo da nossa vida. É porque nós temos uma fonte. Eu costumo dizer que é uma fonte criadora, uma fonte divina que vai alimentar quem nós escolhermos ser na nossa vida. Então, é nesse momento em que eu digo, essa identidade, quem eu preciso ser, qual é a atitude que a minha vida está pedindo para mim. Então, quando eu falo percepção, tem um exemplo que assim, às vezes eu saía na rua e eu dizia assim, carro preto, carro prata, carro preto, nossa, parece que para onde a gente olhava só tinha carro preto e carro prata. Aí no dia que eu falei, fui trocar o carro, eu falei, não, vou comprar um carro vermelho. Quando eu saio da concessionária, eu começo a olhar e assim, nossa, tem um monte de carro coloridos. Não é que eles não existiam antes, mas é que eu estava focado em preto, prata, preto, prata. Era o que você via. E era o que eu via. Então, isso é um pouquinho quando as pessoas dizem assim, nossa, parece que só tudo dá errado. Está uma escassez. Nossa, está uma fartura. Está fartando tudo. E aí assim, você está colocando o olhar onde? Na escassez ou na prosperidade? Você vai programando a sua mente para ver essas coisas, não é? Exato. Então, onde eu coloco a atenção vai se tornando a minha realidade. E aí é esse momento que eu digo, talvez não seja as oportunidades. Às vezes as oportunidades estão no meu caminho. Eu costumo dizer assim... Mas como os carros coloridos você não via. Eu não vejo. Então é aquela coisa que, para isso, eu preciso estar cada vez mais aberto, ampliar a minha percepção. Mas para ampliar a minha percepção, a pergunta que eu preciso responder para mim, eu estou sendo a pessoa que o meu sonho está pedindo que eu seja? É esse momento que a gente fala assim, você sabe, Márcio, que assim, para você realizar tudo aquilo que você realizou, você evoluiu como ser humano. Isso é, parece que os desafios que os teus sonhos pediam para você era a ação, a atitude, a postura do homem que foi brotando, se comprometendo e parece que você fala assim, entrou na sua vida. E aí você fala assim, não é a magia de entrou, mas é por um momento eu permiti que essas situações entrassem na minha vida com uma atitude, com uma identidade. E é isso, e é esse que é o desafio que a gente vai ter para 2016. Se a gente quer mudança, mudança tem que começar dentro, no coração. A gente precisa mudar. Exato. Você falando de a primeira casa, né? Que a gente precisa arrumar é a nossa. Eu lembro de um episódio da vida do Mário Quintana, que é um poeta maravilhoso. Mário Quintana, com toda a expressão que ele tinha, um dia não tinha lugar para morar, não tinha. Porque o jornal para o qual ele escrevia, acho que faliu, e ele tinha lá um lugarzinho onde esse jornal oferecia para ele, mas ele ia ter que sair. Aí alguém ficou com dó, arrumaram um apartamento para ele, uma pessoa que gostava muito dele foi lá para ver se ele estava bem acomodado. Disse que o apartamento mal cabia um armário e uma cama. Aí a pessoa com muita dó olha para ele e diz assim, você vai morar aqui? Ela falou, não, querido, eu moro em mim mesmo. Aqui é o lugar onde eu deixo as minhas coisas. E é bom que seja pequeno, que é menos canto para eu perder aquilo que eu tenho. Falei, cara, mas que coisa maravilhosa. A pessoa está tão à vontade assim com ela mesma, de reconhecer tão prontamente. O lugar onde eu moro sou eu mesmo, não é? Exato. E que bom quando esse eu mesmo está preparado para esses momentos. Porque a mudança, ela é necessária, não é? Se você sai daqui, de onde nós estamos, aqui da Paulinas, para ir para a Cachoeira Paulista, para sair da Canção Nova, você vai ter que sair, às vezes pegar aqui a 23, pegar a Dutra,
Carvalho, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, vai pegar a Dutra novamente lá na frente, no quilômetro 39, você entra, não é, para Cruzeiro, para Cachoeira Paulista, anda um pouquinho, no posto, virou à direita, você já está quase chegando na Canção Nova. Se você refizer esse caminho sempre, contemplando os mesmos pontos, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Então, a chave para você ter um ano igualzinho foi 2015 e 2016 é fazer exatamente as mesmas coisas. Se você fizer as mesmas coisas, você vai terminar o ano do mesmo jeito. Então, quem quer mudança, tem que mudar, né? Mudar. Eu refiz essa frase. Eu comecei a perceber uma coisa, Márcio, que é assim, se a gente continuar fazendo o que sempre fez, a vida vai ficar cada vez pior. Para a vida. Isso é, às vezes a pessoa não se dá conta de que a vida está ficando chata e ela continua fazendo a mesma coisa. E aí ela vai ficar pior. Ela não fica chata, ela vai ficar pior. É esse momento que eu digo assim, parece que a vida clama. É uma urgência de viver, de ser feliz, de se realizar. É essa coisa de perceber que nesse caminho a gente pode entrar, dar uma voltinha, vai ali em Aparecida, dá uma paradinha, assim, cada vez mais saborear o caminho e transformar esse caminho em alguma coisa, como você tinha falado antes, cada vez que você vai em cruzeiro, você observa uma cidade diferente, uma beleza. E a gente olha e se diz, essa é a arte da vida. Cada vez que você percorrer um caminho, descubra algo, uma beleza que você ainda não viu. É aquela coisa de que a gente para na frente de um filho e descobre uma beleza que parece que está brotando agora, nesse momento. Algo novo, inédito. Então é essa coisa de tornar a vida, de se encantar com a própria vida, né? De viver esse entusiasmo e de se surpreender consigo mesmo. Eu costumo dizer que talvez o primeiro passo para a gente realizar tudo aquilo que a gente queira em 2016 é ter essa consciência de transformar o seu espaço, a sua vida, num lugar de encantamento. Então a gente fala assim, por um momento eu vou para o trabalho, ok. Se torne indispensável, se torne memorável. Faça uma coisa que eu digo que foi o aspecto de liderança de Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro com ele saíram muito melhores do que eles estavam. Alguns até mais vivos. E eu costumo dizer assim, utilize essa referência na vida. Permita sempre deixar alguém melhor do que ele estava antes de te encontrar. Mas isso não é só para o trabalho. Assim, quando você voltar para casa, deixe as pessoas que estão te esperando melhores do que elas estavam antes de você chegar. É essa capacidade que a gente tem de transformar onde nós estamos no melhor lugar para a gente impulsionar o nosso projeto de vida. Então é assim, quem a vida está pedindo que eu seja. Se a gente pegar a trajetória de Jesus, a gente vai ver uma trajetória de um homem titubeante. Mas a vida estava pedindo para ele algo, uma identidade. E no momento que ele para de brigar com esse chamamento da vida e ele assume essa postura, essa identidade, foi um momento onde toda a transformação aconteceu. E a gente olha e se diz, talvez essa seja a primeira, uma grande lição para a gente ter. Isso é, agradeça, se responsabilize. Por um momento, esteja aberto ao novo. Prepare o espaço, transforme todas as pessoas que tiverem contato com você em pessoas fantásticas, maravilhosas. Isso é, eles tiveram a honra, o dom, né, de ter encontrado com você. Essa Bom, né? possibilidade.
É uma coisa que os mestres da espiritualidade, né, quando a gente fala aqui de espiritualidade, nós estamos falando da vida interior que nós temos. Você tem uma vida interior. Os grandes mestres da vida interior, os grandes mestres da espiritualidade, eles sempre convidavam as pessoas a fazerem ao final do dia um exame de consciência, não é? E vai chegando o fim do ano, é como um ocaso, não é como, é o ocaso de um ano, como é o ocaso de um dia, agora é o ocaso de um ano. E se a gente é chamado a fazer um exame de consciência ao final de cada dia, ao final do ano muito mais, não é? E mesmo aqueles que não acreditam muito ainda fazem lá suas contas, né? Você já parou para fazer as contas, Eduardo? Daqueles propósitos que nós fazemos no início do ano, quanto que efetivamente a gente realiza? Você já parou para poder mensurar um pouco isso daí? Não, mas eu tenho uma brincadeira que eu digo, dia 31 de dezembro é o ano internacional dos propósitos. Dia 1º de janeiro é o Dia Internacional do Esquecimento. Muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Esse ano vai ser, e no dia seguinte a pessoa volta para aquela postura anterior, zero de compromisso, zero de comprometimento, e a gente fala assim, quem a vida está pedindo que você seja? Pois é. Seja. Você falou muito dessas mudanças, né? E a gente vê algumas pessoas que ainda não se despertaram para essa necessidade de mudar. Não adianta a gente esperar a mudança de fora quando dentro a gente é a mesma coisa, não é? Para quem tem o estômago estragado, toda comida não presta, né? Qualquer uma. Se você não tem paladar, o melhor manjar não tem gosto para você. Então não adianta estar estragado por dentro. Então, muitas vezes a pessoa não quer mudar, porque ainda não percebeu essa necessidade. Mas a gente vê também muitas pessoas que criaram essa consciência, querem mudar, mas esse querer, esse despertar para um querer é muito recente, não é? E como toda descoberta recente, às vezes a gente ainda não sabe quais os primeiros passos que a gente deve dar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a gente pode identificar quais conhecimentos precisam ser aprimorados e quais as competências e aptidões que devem ser fortalecidas. Tem como a gente fazer essa identificação? Sim. Eu costumo dizer que nós precisamos desenvolver 4 competências. A primeira competência é a competência pessoal. Quem está no comando? Você ou os seus medos? Você ou as suas dúvidas? Você ou as suas incertezas? Né? É mais ou menos alguém que diz assim, eu sou católico. Legal. Você louva. Por um momento, se a gente imaginar, você vai para uma missa e você já se entregou, assim, por inteiro, né, de se abrir, de abrir o seu peito, abrir o seu coração. Ah, não, eu sou tímido. Aí a pergunta, o que impede você de entrar numa dimensão maior de você mesmo? Aí a timidez. Quem é que está no comando, você ou a timidez? Quem é que alimenta essa timidez na vida? Então, é essa coisa que às vezes eu digo assim, tem 2 palavras que vão limitar muito o ser humano. Uma baixa estima e uma baixa autoconfiança. Quando a pessoa ela vai desenvolvendo o hábito de não se dar o devido valor. E a outra é quando a pessoa tem o péssimo hábito de não acreditar e de não confiar no brilho e na competência que ela tem, no conhecimento que ela tem. Então é aquela pessoa que duvida dela. Então, por isso que, para você que está nos vendo agora, se você for na missa, permita que essa missa seja assim, a primeira e a última. Aqui você vai ver com a máxima intensidade, a máxima entrega. Assim, e por um momento você vai esquecer que tem outras pessoas. Sabe por que aquela frase assim, quando a pessoa diz assim, o que é que vão pensar de mim? Não sei, mas o que eu quero viver é isso. Essa primeira competência pessoal. A segunda competência é a competência social. Essa capacidade que eu tenho de me comunicar, de tornar comum, de me aproximar, de me relacionar. Então,
trazendo de novo um exemplo de missa, no momento em que, ok, né, o padre para e diz assim, tome as mãos da pessoa que está do seu lado. E tem gente que já enfia no bolso, porque uma está aqui do lado, né, que eu conheço, a outra... E aí você fala assim, mas qual é o receio? É porque em algum momento a gente vai se acomodando em ficar fechado, ensimesmado dentro da gente mesmo, esperando que as pessoas venham até a gente. E por um momento como é que a gente faz para que os nossos sonhos se tornem realidade? Em algum momento a gente envolve mais pessoas, porque quanto maior for o tamanho do nosso sonho, mais a nossa capacidade de envolver e trazer pessoas vai ser fundamental. E aí a gente olha, talvez para Jesus ter feito toda essa grande revolução teria sido muito difícil se ele não tivesse feito uma boa comunicação, um bom relacionamento com todos os apóstolos e envolvido. E aí eu costumo dizer que os nossos sonhos pedem que a gente seja essa pessoa, esse comunicador, essa pessoa que vai envolver. A terceira competência são as competências cognitivas. As competências cognitivas. Cognitivas, aprender a aprender. Né? Essa coisa, estar aberto. Eu costumo dizer, nós não temos a obrigação de saber tudo, mas aprender se torna uma opção. Eu posso passar a vida sendo um ignorante, que ignora. E às vezes, por curiosidade, por prazer, a gente pode dizer assim, nossa, mas existe aquela palavra e qual é o significado dessa palavra? Qual é o sentido dela? Então, eu costumo dizer que, às vezes as pessoas vão fazendo, por exemplo, eu posso entrar na igreja, participar de uma missa, mas não saber o sentido e o significado de cada um dos passos. Qual é o sentido maior disso? Qual é o sentido histórico disso? Então, às vezes, a gente participa de um monte de coisas, mas às vezes a gente não permitiu que aquela curiosidade daquela criança continuasse presente até o último dia da nossa vida. Curiosar, né? Aprender. E a quarta competência é a competência produtiva. Essa capacidade de criatividade, de inovação, de fazer, de colocar em prática, de botar a mão na massa. Porque às vezes tem pessoas que têm um sonho, mas ela se esqueceu de que esse sonho vai pedir para ela ação, atitude, fazer o que precisa ser feito. E aí é onde, em alguns momentos, o sonho vai morrer, por falta de ação, de fazer, de colocar a mão na massa e produzir. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Não. Então, olha só, daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui, conversando ainda com o Eduardo. E eu queria conversar com o Eduardo sobre a importância da gente comemorar os nossos acertos, né? Comemorar as nossas vitórias, a gente celebrar aquilo que a gente alcançou de bom, não é? Porque tem gente que fica tímido para aquilo que é positivo, não é? Acha que está se exibindo, tem medo de ferir o outro com a sua alegria. Não, é importantíssimo a gente celebrar as nossas vitórias, isso tem um impacto na nossa vida. Não é? Como fazer isso? Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho nós continuaremos esse papo aberto com o escritor e palestrante Eduardo Chiniachik. Nós voltamos já já e você, por favor, continue conosco.